Fala, galerinha do bem, como é que vocês estão? Tudo na paz? Tudo tranquilo? Galera, seguinte, mês de dezembro chegou, né? E aí eu sei que nós, gamers apaixonados por tecnologia e eletrônicos, né? Evidente, vamos sempre aí tentar conseguir aí, ter aí algumas coisinhas aí no fim do ano, né? Então é um processo. Pensando nisso, essa semana eu vou trazer um vídeo aqui, eu vou expor aqui uma opinião, vou expor algumas coisas aqui que eu acredito que valha a pena, né? Passarei para vocês. E aí eu queria que vocês entendessem que isso aqui não é bem uma, assim, é mais ou menos algum apanhado que eu montei para mostrar a equivalência do que faria hoje para você investir aí. Lembrando que aqui tem muita coisa fora, tá? Os valores que eu vou passar aqui, não tô, eu só estou colocando a tela e o equipamento em si. Então, por exemplo, se você olhar para essa tela que está aqui, você vai ver que tem um gráfico aqui, né? Eu tenho aqui, ó, PC 1080 significa 1080p, que é resolução, tá? Um PC com resolução 4K, um console com resolução de 1080, um console 4K e o xCloud, tá? E por que eu estou falando dessas plataformas todas aqui? Veja, se você gosta de jogos de corrida, apenas jogos de corridas, qualquer uma dessas plataformas vai suprir a sua necessidade, dependendo daquilo que você é o público-alvo, ok? Então, assim, o PC, a maioria das vezes tem a galera aí que tá no console e quer vir pro PC para praticar aí o automobilismo virtual. E normalmente tem dois simuladores que é muito focado por essa galera, tá bom? Então é isso que eu vou fazer aqui, eu vou dar um panorama de custo. E claro que dentro disso existe aquilo que eu falo que é o melhor custo-benefício hoje. Eu vou falar um pouquinho o porquê disso aí, tá? Mas basicamente seria o seguinte. Hoje eu vou começar pela galera que está pensando em vir no PC. E tá aí, eu vou jogar Racing e eu vou jogar Assetto Corsa Competizione, por exemplo, tá bom? Então, olhando aqui rapidamente para os requisitos, você tem os mínimos. Eu nunca vou recomendar que alguém compre mínimo para a máquina, tá, galera? Por que não? Por mais que você consiga montar um conjunto barato, você vai montar um conjunto apertado, sem folga. E isso vai te trazer dor de cabeça muito rápido, acredite em mim. Quando nós falamos de PC, algumas coisas têm que ficar bem claras na mente de quem está indo para PC. PC não é tão simples quanto console. Espetar o controle, estou jogando. É ligar na tomada, pôr na TV e estou jogando. PC às vezes exige um trabalhar diferente. Por exemplo, para eu usufruir aqui, por exemplo, do iRacing, ele dá algumas recomendações. Ele tem a recomendação mínima. Ele tem, aliás, ele tem o mínimo, a recomendada, o que para mim já entra num custo-benefício excelente, e tem a high-end. Não vejo muito sentido, mas tá lá. Quem quiser vai fazer diferença. Provável. Tá? Então ele coloca 3 patamares aqui que você pode trabalhar. Por que é sempre legal você ficar no meio do caminho? Porque não vai ter falta, não vai faltar com o mínimo. Qualquer atualização que acontecer nos próximos 2, 3 meses não vai te trazer problema, né? E se você tiver o high-end seria aquela coisa do, cara, eu quero o extremo. Eu tenho o conjunto para o extremo, tá? Então, como a gente vai falar de telas aqui, a recomendação seria, no caso do iRacing, o recomendado seria um processador de 6 cores, 16 GB de memória, placa gráfica de 6 GB de RAM, e aí HD a gosto de cada um e DirectX no mínimo DX11, no mínimo DX11, tá? Vale um detalhe aqui. Se você falar assim para mim, cara, eu vou montar minha máquina toda high-end, legal. Só que quando você monta uma máquina high-end, todo o conjunto do que é acoplado nela tem que seguir a mesma linha, tá? Então, uma máquina para ser high-end nessa característica, ela vai ter um custo muito maior. Então, o que eu vou focar aqui é o que está dentro do recomendado, tá bom? E isso vai valer também aqui para o Assetto Corsa Competizione. Porque se eu olhar aqui nos recomendados, apesar dele não ter um high-end aqui, né? Você teria aí um Intel, ele já recomenda um i5, claro,
que aí já vai entrar na mesma situação do iRacing, porque o iRacing coloca aqui, ó, cadê? De 6 núcleos, né? Olha lá. Ele já recomenda aqui a partir de 7, né? É guloso, ele é bem guloso. Mas o i5 dá conta do recado, tá? Na característica que a gente está procurando. Ele coloca o i5 aqui como de 4 core. Mas você tem i5 com mais poder de fogo do que isso aqui, tá? Você não precisaria pegar aí um i6. Mas aí fica a critério de cada um. Mas o i5 dá sim para você se divertir, vai ficar legal e tudo mais, tá bom? Aqui no caso, como eu tô pensando já para essas duas... Claro que aqui eu tô pensando que o cara que vai jogar exclusivamente simuladores, né? E por que esses dois? Não necessariamente você vai jogar esses dois, mas esses dois é o que vai exigir um pouco mais, tá? Galera, aqui eu não tô falando em questão de usar óculos de realidade virtual e outras coisas, porque aí teria que mudar toda a questão de preço do que eu vou falar aqui. Lembrando que eu tô aqui, né? Aqui, ó. Eu tô falando deste PC aqui, ó, nesse custo, tá? Eu vou até marcar aqui a corzinha dele aqui, ó, de azul, que é o que a gente tá mexendo ali, ó, azul, e vou pôr letrinha branca. Nós estamos falando desse aqui. Como é que eu compus esse preço aqui? O monitor que trabalha na casa de 1080p, você não vai precisar mais, e um conjunto de PC aqui, ó, que trabalhe na casa, seria essa linha aqui, ó. E aqui eu coloquei um volantezinho também, que aí eu vou falar aqui mais para frente. Então, o que combinou nesse valor aqui? R$ 10.964,56. Foge absurdamente da realidade de 90% dos brasileiros, assim, disparadamente, tá? Então, isso eu tô falando em valores, assim, acentuado, baseado na nossa realidade hoje, tá? Então, beleza. Então, por que eu recomendei um monitor de 3.500 e 600 reais? Vamos falar um pouquinho do monitor aí, para você brincar aí com monitor de 1080p, com jogos a 1080p de resolução, que é o que eu ainda hoje na minha máquina, no meu PC, eu ainda estou em resolução de 1080p e não vejo necessidade nenhuma neste momento de migrar. Pretendo ter aí um monitor com uma resolução um pouco maior. Por exemplo, esse monitor aqui que eu vou mostrar para vocês, galera, ele vai falar que tudo que eu falar aqui seria coisa que eu compraria para mim ou que eu já comprei para mim, tá bom? Para ficar uma coisa mais fácil de eu falar sobre ela. Esse monitor Odyssey aqui, esse G5, ele cumpre o que a gente precisa. Pelo menos, ao meu ver. É um monitor de 34 polegadas, que é VA, curvo, que é o que eu estou procurando, wide, que eu já tenho um ultra wide, eu gosto demais, e 165 Hz. Para mim, eu acho que seria suficiente. E 2K, que o meu hoje, que eu já tenho, já me eleva a 2K. A placa que eu tenho me permite em upscale ali 2K. Não consigo mais que isso. Já com milissegundo, FreeSync, em HDR, tal. Já estaria ótimo para mim. Isso aqui. Só que para eu ter essa brincadeirinha, eu tenho que desembolsar isso. Tem outros mais baratos? Tem. Se você olhar aqui embaixo, por exemplo, tem de 1.390. Vamos ver esse aqui, ó. Por exemplo, você teria ele, mas aí ele é de 24 polegadas. E por que para mim já não serviria no meu caso? No meu caso, tá? Por isso que eu estou passando aqueles valores. Você consegue diminuir mais se você for lá e dar uma pesquisada. Porque no meu caso eu já tenho ultra wide de 29. Não tem como eu voltar para um tamanho menor, né? Eu preciso, na verdade, de um tamanho um pouquinho maior e curve. E eu não uso mais 3 monitores. Agora, você fala, cara, eu vou usar 3 monitores. Aí você teria que ver outras características e provavelmente o custo ficaria muito maior que R$ 3.500 os 3 monitores, tá bom? É que aqui eu estou focando um monitor que tem uma resolução legal, cobre todas as minhas necessidades. E detalhe, eu não jogo só jogos de corrida, tá? Antes de ser piloto virtual, qualquer coisa, eu sou gamer. Jogos, videogames e muitos jogos no PC que eu gosto de curtir, tá bom? Então pode ser que essa característica não seja algo muito legal para você. Por exemplo, você pode falar, cara, eu posso pegar um monitor desse aqui de R$ 790, por exemplo, que está aqui, ó, que já é de 75 Hz, Full HD, só que é 22 polegadas. É ruim? Vai da sua necessidade. Eu não curto monitor abaixo de 27 polegadas, 29 polegadas, para mim fica estranho. Eu já tive, hoje para mim não dá. Um só não, talvez 3, aí não sei. E outra, ele não é ultra wide, e eu já acostumei com ultra wide. Então já entra aquela característica de gosto, mas é uma indicação legal
é um monitor muito bom e que vale a pena. E que está no meu alvo para ser adquirido. Hoje eu tenho um LG Ultra Wide de 29 que supre muito bem minha necessidade, gosto bastante dele. Mas esse Odyssey seria aí espetacular, tá bom? E existe também uma outra opção, que é esse aqui, ó, que já é de 23,5 LED, curvo, 144 Hz. Esse eu pegaria se eu fosse montar 3 telas. Aí eu pegaria. Por quê? Combinando o valor desses 3, não ficaria muito longe daquilo que eu tenho lá. Ficaria aí, vamos lá, 3, 4 e 300, vai. Acho que mais ou menos isso, uma conta bem rápida e louca na minha cabeça, tá? Mas eu acho que valeria a pena se eu fosse montar com 3. Não é a minha ideia de montar com 3. Ou, se você fala, não, cara, um de 23 polegadas para mim, para o meu espaço dá. Então você vai conseguir reduzir o teu preço aqui, ó, tirando desses R$ 3.500, tá bom? Mas, como eu falei para vocês, eu gosto que tenha um pouco de margem. Eu vou comprar um monitor de 23, vai fazer falta para mim. Um só faz falta. Em proporção e tudo mais. Se para você não fizer falta, você tem aí a possibilidade de fazer o cálculo, tá bom? Então, esse seria o monitor. O PC, galera, olha só. Esse aqui, eu fiz o seguinte, eu entrei direto aqui na Terabyte, não é indicação, não trabalho para loja, nada disso. É que o custo dele eu achei interessante pelo que ele entrega e a montagem. Você teria ali, ó, um Intel i5 11600K com uma 1660 Super, tá? E a recomendação aqui, ó, se eu for olhar aqui, por exemplo, é uma 1070 no Assetto Corsa Competizione. E aqui seria, deixa eu ver qual que é a recomendação também, uma 1060. Então ficaria dentro, não ficaria fora, né? Então ele cobriria. Com 16 GB de RAM, que os dois recomendam 16, porque eu não estou falando em high-end. Então, e o custo está muito bom, o custo à vista, é claro, né? Só que ali no cálculo eu coloquei o custo a prazo, tá bom? Se você for comprar a prazo, que é a realidade da maioria dos brasileiros, é a gente comprar a prazo. Então, somando este custo do PC com a tela, nós teríamos R$ 10.000. Lembrando que se for usar este monitor, tá bom? Aí, em cima disso, você trabalha e veja aí a sua realidade, tá? Isso pra gente brincar em Full HD. Que, ao meu ver, dá e sobra. Claro, é evidente. Quem quer ter mais qualidade gráfica, aí tem que partir para uma coisa melhor. E principalmente a galera fala, eu quero 4K no PC. Cara, você quer 4K no PC? No mínimo a brincadeira vai ficar nisso aqui, ó. Não tem como ficar muito mais barata que isso. E eu vou explicar para você por que não tem como ficar muito mais barata que isso. Era melhor deixar a letra preta, né? A gente tá falando em quase R$ 20.000. Por quê? A gente tá constituindo um PC, um monitor de 10 mil, que a gente tá falando em resolução 4K. Galera, resolução 4K abaixo de 36 polegadas não tem o menor sentido. Na verdade, é abaixo de 40, porque se você for ver, a maioria dos 4K, tanto para monitor quanto para TV, tem que ser acima. É porque você está falando, não, não é isso. Existe uma questão fisiológica da coisa. O olho humano, naturalmente, não tem condições de perceber diferença 4K ou outra resolução abaixo de 36, 38 polegadas. Não tem o menor. Não é uma fantasia, isso é um fato. Então, se você quer ter uma resolução 4K, eu tô falando nativo, não upscaling, tá? Não tem como ser. Por isso que as TVs 4K, elas não têm uma de 30 polegadas, de 29 polegadas. Né? Celular 4K, humanamente, o seu olho não tem como perceber isso, tá? Mas fica a critério de cada um. Porém, como eu constituí esse preço? Lembrando que a gente aqui está focando ainda essa questão dos jogos, dos dois simuladores, mas você quer um pouco mais. Então, eu já ia sugerir um monitor o Neo G9. Maravilhoso, já andei de perto, espetacular. 11 mil reais. Se tem, você realiza um sonho e um gosto. É espetacular. Aí você fala assim, ele é de 49, né? Já com 240 Hz, DisplayPort HDR, DX, tudo. Tem a porra toda. Tem outros modelos? Tem mais barato? Tem, mas eu duvido que você vai achar algum abaixo de 7 mil reais. E se achar muito abaixo, pode mandar o link para mim que me interessa. Mas com a qualidade, com tudo que esse aqui entrega. Tá? Então se você está focando algo nesse ambiente, você tem que pensar nisso. Porém, se você vai investir tudo na tela, dá para economizar um pouquinho aqui no PC.
né? Eu vi aqui uma configuração também, né? Que já é com a RTX 3060. Na verdade, se você puder, pegue um pouco a mais. Existe um modelo desse aqui, só que aí ele também vai para quase 15 mil reais, né? E detalhe, tá? 7 mil é ele à vista, tá? Ali eu até errei aqui no preço, porque eu coloquei aqui, ó. Se vocês verem aqui, eu coloquei o preço à vista. E na verdade aqui é 8.325,30. Vamos corrigir aqui. 1.325,30. Ah, agora ficou certo. Foi para 20.885 reais, tá bom? Aí você já teria um trabalho com folga, né? Claro, você fala, puta cara, mas se eu paguei 10 pau no monitor, eu quero um PC já com o iRacing recomenda aqui, já com i9, com, né, cadê? Aqui, ó, um Core i9, o XZ. Aí você vai gastar aí uns 20, 30 mil reais. Mas acredito que esse tipo de plataforma aqui, essa aqui com esse monitor, já não seria aquele cara que está começando, já seria um upgrade, né? O cara que já tem bastante tempo aí no mercado está fazendo upgrade. Ou 3 monitores, ou um monitor só, ou ele está indo para 4K. Quando você está indo para 4K, você precisa ter mais do que isso, tá, galera? Não adianta achar que existe almoço grátis. Não existe. Ah, então eu vou comprar o PC de 8 mil e vou usar lá naquele monitor. Pode, pode, mas faz sentido? Você não vai usar o 4K porque vai gastar isso tudo? Gasta um pouco menos, não é? Gasta aí um pouquinho menos, né? Ou, claro, você gaste um pouco mais. Bom, enfim, você tem que definir aí o que o teu bolso dá, tá bom? Para mim tá tudo muito caro, mas é o que eu tô mostrando aqui para vocês. Dito sobre PCs, né? É claro que uma máquina como essa aqui vai rodar muito mais do que apenas simulador. Uma máquina como essa aqui, ao meu ver, já roda o suficiente, tá um preço espetacular, principalmente se você tiver com a graninha à vista, é 15%, galera. 15% vale a pena, né? Sempre que você puder comprar à vista, compre. Só compre no cartão, na minha opinião, tá? Se o valor à vista e a prazo for exatamente o mesmo, aí vale no cartão. Se não, negocie sempre à vista que você puder. Claro que aqui eu estou em loja, aqui é Terabyte, mas você tem outros meios. Você pode comprar peça por peça. Veja se vale a pena constituir, por exemplo, comprando tudo isso aqui separado. Eu conversei essa tarde com um amigo. Desculpa, eu conversei essa tarde com o Gui Castro. E a gente falando sobre isso, o cara falou: Nossa, Ed, não, mas porra, 4 pau é pouco. A gente pode pensar no i3. Galera, o problema de você montar isso com processador i3 é que você vai ficar, na minha opinião, tá? Você vai ficar, ó, longe do mínimo, por exemplo. No caso do iRacing, você já fica longe do mínimo, tá? Então, eu não recomendaria, né? Claro, o que tem ali nessa montagem aqui, a série 5 ou qualquer outra série 5 mais poderosa aí, já vai suprir sua necessidade. Veja, cara, o meu conjunto hoje é uma GTX 970 com o i7 2600K, mas ele foi muito bem montado. É claro que eu não consigo jogar o iRacing com a resolução high-end, nem tenho interesse para isso. Eu jogo o Assetto Corsa numa resolução muito boa, mas é claro que não é total. E isso é uma coisa que incomoda em PC na maioria das vezes, para quem está vindo para o PC ou saindo do console. Eu vejo muita gente que sai do console com aquela empolgação, pô, eu vou chegar, eu quero o melhor simulador, e ele vai inventar vários problemas além dos custos. Se você tem um PC que não te entrega o high-end, você vai ter que otimizar esse uso. O console faz isso automático para você. Aqui você vai ter que fazer. Você vai ter que fazer uma adaptação dentro do jogo e na própria placa para você ter um resultado interessante. Isso dá trabalho, tá bom? Pois bem, agora aqui, como a gente saiu dos dois ambientes de PC, eu vou falar um pouquinho aqui dos consoles. No caso dos consoles, se você hoje quer um custo-benefício extraordinário, é essa criança aqui. Meu, esse console, na minha opinião, tá salvando aí de uma forma, né? Eu sei que você é condenado por isso, de uma forma até direta, né? Os jogos. Porque, cara, você tem um equipamento a um preço extraordinário que ele faz upscaling. Cara, isso aqui roda você pode rodar em Full HD, que é o nativo dele, mas ele faz upscaling para 4K. Então você gasta pouco, né? Quanto que ficou aqui esse conjunto aqui, ó? 4.700. E eu tô falando
do Xbox. Por que eu tô falando do Xbox? Porque a Sony, o da Sony não chega a esse custo tão próximo. O pessoal fala que ele é capado, cara, não é. Né? Eu não tenho o Series S, né? Mas eu tenho amigos que têm o Series S, eu já vi várias coisas sobre ele, né? E, cara, se você quer entrar pro mundo dos consoles hoje e tem aí um capitalzinho aí para investir, ele é uma opção. Por que ficou 4 mil aqui, Edson? Você está falando de 1900 e pouco, e agora 4 mil? Por quê? Porque essa criança precisa de uma coisa chamada TV. E para ele se trabalhar muito bem, na minha opinião, você não precisa gastar um horror, mas você tem que gastar algo pelo menos próximo disso aqui. Ó, essa aqui é uma TVzinha de 50 polegadas, é uma TVzinha legal. Eu tenho uma versão dessa, uma das minhas TV, essa é uma versão dessa, só que é de 65 polegadas. Tem uma qualidade de imagem muito boa, né? Eu não tenho que me queixar dela. E o preço está muito bom. Tá? Se tratando de uma TV que consegue te entregar aí um 4K, que ele tem várias ali opções de game, tem umas entradas boas para você utilizar, HDMI. Tem, as novas já tem HDMI, acho que 2.1, né? Tem. O controle dele é simplesinho, mas porra, pra gente que joga, tem o modo game. Cara, eu gosto bastante. E é uma marca que eu tenho. As duas que eu tenho aqui, LG e Samsung. Mas a Samsung é uma marca que eu já uso ela há muito tempo. E eu gosto bastante, né? Então, claro, não estou recomendando que você tem que comprar isso. Mas se você tá vindo aí, tem um capitalzinho hoje aí de menos de 5 mil reais, cara, você entra aí num mundo fantástico. E detalhe, né? Se você entrar nesse mundo aqui e decidir pagar o serviço da Microsoft, que é R$ 49,90 por mês, e tem outros meios de você pagar anualmente, você pode, além, claro, você comprou o console, além de tudo, você tem isso aqui, ó. O xCloud, velho. Eu tô abrindo aqui na tela do PC. Mas você pode jogar em qualquer lugar. Mas você foi lá e comprou um Xboxzinho Series S. Você já tem tudo isso. Aliás, isso aqui é uma minha indicação do final, né? Eu vou falar um pouquinho sobre ele. Então, além disso, claro, você tem a sua biblioteca. Você tem a minha é pouquinha, mas você tem a biblioteca, né? Você tem os jogos e que você pode aí estar instalando tranquilamente. Uma coisa que para mim é uma, não sei se é uma desvantagem, mas um incômodo, e é uma desvantagem também, porque nos consoles essa coisa aqui, ó, HD é muito pequena, velho. A maioria dos consoles HD é muito pequena. Mas enfim, para você começar, como ele tem nuvem, você não vai baixar tanta coisa, porque vai ter bastante coisa. Claro que você vai precisar de internet e tudo mais. Então, há um custo, na minha opinião, razoável. E por que eu falo... Desculpa, por que eu falo que é interessante? A gente começou esse bate-papo falando que seria focado quem gosta de jogos de corrida. Cara, Fórmula 1, Forza Horizon, Dirt Rally. Cara, tem mais jogos de corrida, não vou lembrar de todos aqui, mas tem bastante coisa interessante. E lembrando que, por exemplo, quem gosta de Forza Motorsport como eu gosto, vai sair o novo agora e no Day One já vai estar lá para você experimentar e, enfim, né? Já seria uma boa pedida a um custo extraordinário. E claro, a gente vai falar aqui dos consoles 4K, porque assim como o PC tem a galera que quer jogar aí nos consoles aí em 4K, né? Opa, deixa eu marcar os dois aqui. E por que ficou marrom essa cor aqui, galera? Simples, simples. Porque aqui eu vou falar de dois consoles. O da Sony, o PS5, ok? E o console da Microsoft, que é o Xbox Series X, que estão regulando mais ou menos aí na mesma faixa de preço. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Hoje está muito caro? Tá, mas todos sabem, quem acompanha, que houve um anúncio que isso aqui vai aumentar. Pro ano que vem, se eu não estou enganado, é quase R$ 1.500 a mais. Eu acho que é isso, R$ 1.500 a mais. Então, se você é fã de uma dessas duas plataformas e você tem hoje a condição e tem interesse, eu recomendaria que o quanto antes, se você tem interesse e você quer, o quanto antes você providencie a compra, porque certamente isso vai aumentar. E serve também provavelmente aqui para o S. Tá bom? Então fica aí a dica. Por que o console da Sony? Gran Turismo. Né? Para mim, Gran Turismo já justificaria muita coisa. E eu jogo Gran Turismo.
Mas você tem a opção de usar no PS4. Você fala pra mim, Ed, por que você não colocou o PS4 aqui? Galera, eu fiz uma consulta e eu não sei se o pessoal tem noção do que é um PS4. Eu não sei porquê. Hoje, eu não consigo comprar um PS4 no mesmo valor que eu gastei para comprar o meu. Né, os preços estão... Eu tô falando do Pro, que já tá difícil, muito difícil de encontrar. Novo eu nem sei se encontra. Se encontrar não vai estar tão barato. O pessoal tá pedindo acima de 3 mil reais. Cara, acima de 3 mil reais você já embarca aí, na minha opinião, num PS5 ou o console da Microsoft. Você ainda pode segurar lá em cima lá do Series S, né? Mas aqui no caso do PS5 eu recomendaria já você pegar o com... Se você, como eu, gosta e tem mídias, que eu tenho aqui atrás mídias físicas, né? Principalmente por causa do Henrique, que eu quero que ele entenda, né? Ele pegou a geração tudo digital, então é legal que tem essas mídias físicas aí para ele ver, tá? Então, para esses dois equipamentos, o que eu recomendaria de TV, né? Eu recomendaria não, que aí o cara acha que não é uma recomendação, porque existem outros modelos tão bons quanto e com qualidades tão boas quanto. Eu pegaria, e na verdade eu estou falando porque essa aqui está realmente na minha lista de compras, eu estou sendo monitorando já ela, é essa Samsung aqui, só que eu quero a de 50 polegadas, hoje eu já tenho um modelo de 65 polegadas, eu quero uma de 50 polegadas, e o custo dela hoje é isso aqui. Mas se você fala assim, cara, eu quero uma resolução maior, o preço vai ficar maior. Uma de 65, por exemplo, nós teríamos aí um valor de 9 mil reais. Mas você precisa de um ambiente, né? Meu ambiente é tranquilo para uma dessa aqui, que já não é tão barata, mas pela tecnologia embarcada, por um monte de outros detalhes que tem, principalmente para gente que joga, essa TV aqui é muito recomendada aí pela galera. Eu já vi ela de perto, já vi alguns testes com ela e realmente a qualidade de imagem é fora de série, né? Não só para jogar, né? Eu acho que para assistir séries, quem gosta de séries, é que o meu foco maior em TV seria para jogar mesmo, tá? Então fica aí uma indicação que eu tenho monitorado. Tem outras versões da LG também, tem vários vídeos na internet falando sobre elas, né? Essa aqui é porque tem duas coisas que eu gosto na Samsung, né? Primeiro que tá sempre inovando essa tecnologia, segundo que eu sempre tive, né, eu tenho tanto LG e Samsung, que são os dois tipos de tela que eu trabalho o tempo todo. E essa aqui é uma que está realmente no meu radar aí de compra, tá? Então, para quem tiver interesse, principalmente porque são dois consoles e por ter os consoles, para mim é importante que eu combine isso com a tela, tá? Galera, é a mesma coisa de PC. Você fala, cara, o meu PC tá aqui, eu vou fazer um upgrade no meu PC, vou pôr uma placa, uma 4080. Cara, se o seu monitorzinho é aquele de 23 de tubo lá atrás, você tem que inovar. Porque você tem uma placa que exige um equipamento e uma qualidade melhor. Então você pode usufruir dessa qualidade. Usufrua. E isso requer que você realmente faça um upgrade também no seu monitor. É a mesma coisa aqui. Eu vou investir um valor de custo, né? Até engasguei aqui. Você vai investir um valor de custo nesse tipo de equipamento, você precisa de TV para isso também, tá bom? Pelo menos na minha opinião. O que nos levaria a um custo aí de R$ 8.584. Por que que aqui nesse custo dos consoles eu não coloquei volante? Ah, volante, galera, eu coloquei aqui o mais barato que pra mim é você. O cara tá começando, principalmente aqui a galerinha que tá começando agora no PC em AV, velho, vai lá e compra um Logitechzinho, semi-novo, usado. A TV e o PC você ainda vai aproveitar, mas se você não curtir o ambiente, se você entender que aquilo não é pra você, você não perdeu tanto dinheiro assim comprando aí Direct Drive, base de 9, 10, 15, 20 mil reais, tá bom? Claro, você tem dinheiro sobrando, mesmo se você tenha. Eu acho que, né, gastar dinheiro com uma certa maturidade vale a pena, é importante isso, tá? Mas aí você vai falar assim pra mim, Ed, tudo isso aqui pra mim é muito caro, a minha realidade é muito diferente e tal. Aí eu tenho uma dica pra você que chama isso aqui, ó, xCloud. Na minha opinião, eu já falei no início do nosso papo aqui, é o que tem salvo hoje essa coisa do videogame. Cara, com isso aqui você pode jogar no celular, você pode jogar no tablet, você pode jogar, cara, onde você quiser. Porém, a minha ideia aqui é que quem vai adquirir isso, uma TV como essa, por exemplo, claro, aqui já é uma TV muito cara, mas se você pegar uma Smart como essa aqui, ela é de 2021, a minha 65AU 7700
ela já vem com o software, né? Foi lançado mês passado agora. Já vem com o software do xCloud. Aliás, todos esses modelos que estão aqui, ó, você pode adquirir aí, ó, da Samsung, tá? Deve ter dos outros modelos, mas eu peguei o que é o que eu tenho, né? Todos esses modelos aqui, tá? A série AU 7000, 8000, 9000, a Q50, Q60, Q95, que aliás também eu andei pesquisando, parece ser bem interessante. A Ken, todas elas vão estar com o aplicativo disponível aí. Então você gastaria na assinatura do Xbox do Cloud, né, com a Ultimate, que é o que eu tenho aqui, e você tendo aí a TV com um gasto de R$ 2.750. Por que R$ 2.750 ali? Porque eu já coloquei aqui, ó, o valor da mensalidade, tá? Você pode optar por pagar a mensalidade de R$ 49,90 ou você pode pagar o anual, tá? Aí o anual você tem que ver aí o custo. Eu pago mensal, eu não pago anual, então você poderia ver aí o custo, tá bom? É o melhor custo-benefício? De longe, mas de longe. Porém, qual que é o foco aqui? Aqui você tem que entender que além desse gasto aqui, você precisa de uma internet, né? Claro, precisa de uma internet monstruosa, não, mas você vai ter que pagar. Mas acho difícil internet ninguém tem em casa. Poucos. Acho difícil, mesmo se você não tiver internet de roteador, você tem o celular que você pode usar também. Enfim, é a forma mais barata de se jogar videogame hoje. É aqui o Xbox Cloud. Ah, vale lembrar, controle. No caso, você vai ter que ligar aqui na TV, por exemplo, você vai ligar via Bluetooth. Então, cara, qualquer controle Bluetooth vai funcionar. Pelo menos qualquer controle. Eu posso estar sendo exagerado, mas todos que eu vi até agora tem controle de R$ 200 aí que funciona. Cara, tem uma infinidade de controles. Então, o cloud, ele abre um leque gigante. Aí você fala assim, cara, deixa eu até ver aqui se eu consigo. Deixa eu abrir aqui para vocês. Eu sei que de repente pode ser uma coisa meio óbvia para muita gente, mas para quem possa de repente passar aqui no canal e talvez não conheça. Eu tenho amigos que até hoje, por exemplo, não conhecem o Cloud Game, né? Então, ó, o Forza Horizon, que todo mundo, né? Aqui tem o 5, tem o 4. Lembrando que você, além de ter o que você... No caso, se você tiver no PC, você, além de jogar no cloud, você pode baixar e jogar na sua máquina também. Pelo mesmo sistema que é aí pelo Game Pass. Porque você compra o Game Pass Ultimate, te dá direito ao que está na nuvem e, evidentemente, ao que você pode baixar no PC. Mas a ideia aqui é quem não comprou PC nem nada, nem o console. Você está pagando a mensalidade. Cara, isso é extraordinário, né? Aí você tem o Dirt aqui. Fora os clássicos aí do próprio Xbox 360. Tem alguns joguinhos de rally. O Fórmula 1, não sei onde é que tá aqui, mas tem Fórmula 1. Tem... Aqui, ó. Fórmula 1 2021. Forza Horizon eu já falei. Que mais? Além de jogos de tiros aí. Mas eu tô procurando aqui os de corrida. MotoGP, para quem curte. SnowRunner, maravilhoso esse jogo aqui. Quem não conhece, recomendo procurar SnowRunner. É muito top. Deixa eu ver o que mais aqui. Tem algumas coisas. Tem, simulador de trem. Bom, enfim. Deve ter mais alguma coisa. Mas os mais procurados e o que provavelmente a galera joga pesadamente seria o Forza Horizon, tá? Então, se você está procurando aí uma oportunidade, melhor custo-benefício de longe é o xCloud se você só quer jogar. Ali tem também o Need for Speed Hot Pursuit, Need for Speed... tem alguns... Eu não vou lembrar agora. Tinha que separar lá, mas não vou fazer isso agora. Então, a ideia do vídeo aqui é te mostrar um cenário que você pode achar aí onde é o seu canto, tá? É caro, galera. É caro. Vai ficar mais caro ainda. E não é porque eu tô sendo pessimista, não, tá? É porque todo o cenário que está sendo montado, já aliás, não é de agora, tá? Eu tô falando já, vem se preparando, e eu tenho conversado com muitos amigos que jogam, que realmente a gente joga, a gente se diverte e tal.
e a galera que pilota. Lembrando que esses valores aqui não está incluso o quê? Cockpit, não está incluso um volante direct drive, não está incluso, por exemplo, você periféricos, óculos de realidade virtual, não está incluso nada disso. Seria, do modo bem grosseiro, o básico para você começar. No caso dos consoles em si, cara, principalmente o Play 5, você tem ali no Gran Turismo, ele funciona, tem os gatilhos adaptáveis, é espetacular. Porém, no Xbox tem agora um controle que o pessoal tem aí, que ele replica aquilo, não sei se é tão eficiente quanto, mas dizem que é muito bom, né? E por que no console você começaria com controle, Ed? Porque, cara, console ele te dá essa praticidade, né? Porque aí eu já não estou falando do cara que está pensando naquele nível de competição do PC. Ele quer se juntar com os amigos e se divertir, tá? No caso do PC, esses valores tendem a aumentar assim, ó, significativamente conforme você vai aumentando aí a tua ideia da tua necessidade, daquilo que você acredita que é o ambiente de uma pilotagem virtual, ou seja, nesse sistema do iRacing, que ele por si só já é um sistema caro pra caramba, né? Ou andar aqui no Assetto Corsa Competizione, que na minha opinião hoje, de longe aí, um dos melhores simuladores, ao meu ver, entre ele, o Assetto Corsa e o R-Vector 2 lá em terceiro. Porque o iRacing não é para mim, tá? Eu tenho tudo, mas eu não tenho mais hoje aquele tempo de competir. Você que vai entrar nesse mundo chamado iRacing aqui, isso nem é o tema do vídeo, mas é só um alerta aí para quem está entrando. Não adianta você querer gastar o que você está querendo, o que ele cobra, e você andar uma vez por semana, tá? Você vai estar perdendo dinheiro. Agora, se você anda todo dia, se você se dedica, se tem tempo para se empenhar, você não vai se arrepender, né? Pensando em ambiente esporte, pensando em ambiente multiplayer, pensando na comunidade aí que existe, tá? O Competizione também. Eu acho bastante saudável aí a galera que compete e tudo mais, tá? Mas no caso do iRacing, ele tem um foco mais global, né? Tem um sistema de servidores exclusivo dele. Enfim, dito isso, eu queria dizer que se você chegou até aqui, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos, aquele teu amigo que está aí pensando o que ele vai comprar aí no fim de ano, como é que ele vai gastar a grana dele. Então pede para ele dar uma olhadinha aqui esse esboço curto, né? Mas que dá para você ter uma ideia aí do que dá para alocar o seu dinheiro. Dá para fazer valores menores? Acredito que sim. Mas se você tá naquela pegada só de você se divertir, cara, pensa no xCloud aí com carinho, tá bom? Galerinha, é isso. Grande abraço, fique com Deus e